Estamos de volta com o programa Brasil Cristão e hoje nós estamos falando da espiritualidade na e da Quaresma, né? Esse momento que nós estamos vivendo, momento em que a misericórdia de Deus jorra para nós, jorra. É uma fonte inesgotável, ainda mais no ano da misericórdia, né? Então, liga, manda sua pergunta, sua dúvida, seu testemunho. Eu já recebi aqui participações. Também nós temos um sorteio no final do programa. Eu quero sortear esse CD Força da Minha Fraqueza, que foi no momento em que a fé me fez sobreviver, que eu estava bem doente em casa. Deus inspirou essas canções e graças a Deus estou aqui de volta. Por quê? Porque foi vontade de Deus. A gente passou por aquele momento difícil e estamos aqui com a graça de nosso Senhor, tá bom? Vamos ver quem está no mural dos sócios deste momento do programa? Vejamos. E para o nosso mural de hoje, recebemos a foto da nossa querida sócia Ema Lopes dos Santos, de Pinhalão, no Paraná. A vocês o nosso muito obrigado. Tudo de melhor em suas vidas. Seja você também um sócio dessa obra. Dona Ema, que privilégio para a gente receber essa foto da senhora, ainda mais com o seu esposo, eu imagino que seja seu esposo aí do lado, e com a novena das mãos ensanguentadas nas suas mãos. Eu agradeço de coração este testemunho de fé que a senhora deu participando do Mural dos Sócios e tomando essa iniciativa de testemunhar a sua fé por meio desta imagem que a senhora mandou, viu? E um abraço a todos do Paraná. Grande abraço a vocês, queridos, que sintonizam a Rede Século XXI, sobretudo aos sócios e sócias. Eu quero ler essa participação aqui, já que a dona Ema estava com a novena, viu, Alex? Das mãos ensanguentadas de Jesus nas mãos. Eu quero ler esse testemunho de fé que nós recebemos aqui, da Eusiane Moraes. Ela mandou por e-mail, disse o seguinte: agradeço por meu filho ter sido salvo da morte. Após estar muito fraco e com uma virose, suas veias não estavam aguentando nem mesmo o soro, pois estavam muito finas. Achei que ele morreria, pois a última esperança para mantê-lo vivo seria o soro nas veias, e já não estava sendo possível. Elas estouravam toda hora. A gente sabe que quando a pessoa está no hospital, tem momentos que isso acontece, né? Então eu rezei a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e, para a glória de Deus, ele melhorou de um dia para o outro. Após uma semana internado, meu filho está bem. Agradeço a Jesus pela vida dele. Então, Eusiane Moraes, muito obrigada pelo seu testemunho, viu, querida? Esses testemunhos enriquecem também a nossa programação, porque nós trabalhamos para transformar vidas, para aproximar as pessoas de Jesus. E, com certeza, esse seu testemunho fará isso no coração de muitas pessoas. Viu, querida? Muito obrigada. Eu voltando aqui com o nosso bate-papo tão interessante, né, Alex? Nós estamos falando sobre a espiritualidade da Quaresma. Estávamos falando sobre a oração, a esmola, o jejum, né? Eu queria citar esse evangelho, esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, 3, com relação à esmola, que diz no evangelho o seguinte: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, para que sua esmola fique escondida, e seu pai, que vê o escondido, recompensará você. Isso remete ao nosso próximo, né? Aquele a quem nós devemos servir. Fala pra gente sobre esse trecho, Alex. Bom, isso está dentro do Sermão das Bem-aventuranças, né? E a primeira parte do sermão, o Evangelho vai narrar quais são essas 7 bem-aventuranças que indicam o núcleo central do Evangelho, e a segunda parte ela vai narrar um movimento de interiorização das ações, né? De modo que ali já se pode pensar
a ideia de consciência, ou seja, a intenção do amor, né, de torná-lo mais claro, mais consciente, mais esclarecedor da própria dinâmica da vida, está implicado nesse o que a mão direita faz que a esquerda não saiba, ou seja, não é o fazer em si, mas é a pessoa que faz que está sendo contemplada nessa questão, né? Quem é a pessoa que faz? Qual é o desejo de fazer sincero? Qual é a motivação sincera? Então, nesse sentido, nós como seres ambíguos, que é a categoria que se chama de pecado original na tradição, coexistem motivações sinceras e motivações confusas. O tempo da Quaresma é um tempo de valorizarmos as motivações sinceras, né? E conhecer quais são essas confusas, de modo que nós possamos dar passos em direção a essas que são mais sinceras. Então, onde é que o amor é mais evidente, onde é que o amor é mais vívido, onde ele é mais esclarecido a mim mesmo quanto processo, ou seja, de algum modo tentar compreender que a motivação mais profunda é o amor a Deus, né? Então, aí o outro não precisa saber, né? Já que a questão é alargar essa experiência de amor, dilatar essa experiência de amor, ela não só não precisa, como não deve ser alardeada, até usada como propaganda, né? Até usada às vezes com interesses de autopromoção. Esse é um risco grande, inclusive a psicologia vai falar de psicopatia religiosa, de um ativismo que tenta camuflar, né, uma dificuldade de relação que quer que você tenha sempre o olhar dos holofotes para si. Então, aí eu não estou saindo de mim mesmo. Exatamente. Né? Aí ao contrário, eu estou contrário. me inflando cada vez mais. Parece amor, mas é só um verniz, né? Então, esse silêncio eloquente do amor, do qual o que a mão direita faz, a esquerda não saiba, tem a ver com o desejo de um amar sinceramente, né? E é um pedido de graça. Amar sinceramente é um pedido de graça, né? Como a gente é amado. Né? Exato. E como graça está dentro da dinâmica da vida, não é uma coisa estanque, né? Que eu recebi, agora não terei mais nunca dificuldade com isso. Não, está dentro da dinamicidade da vida. De cada história, como você vinha falando. De cada história, circunstâncias que aparecem, né? Tem circunstâncias que se manifestam que desvelam um lado desconhecido de nós mesmos. Então, aí também é um momento oportuno, né? Para voltar a escutar, se conhecer. Então, na verdade, a Quaresma é um tempo de escola, né? Um tempo de aprendizagem. E cada ano a gente aprende mais, né? Isso se nós dermos o passo, Exato. se nós quisermos, né? Exato. Aliás, o Papa, esse ano, essa semana, aliás, esse ano já é o ano da misericórdia, nós recebemos esse presente. Eu vejo como presente, sabe, Alex? Um presente de Deus, pelas mãos do Papa Francisco. E nessa semana, o Papa Francisco indicou um exercício maravilhoso. Ele diz: Igreja, doe-se e viva para os outros. Quem é a igreja? Somos nós, sim, exatamente, exato. E aí eu colocaria uma penitência muito interessante para a Quaresma no ano da misericórdia. Pedir a graça de ser misericordioso, de acolher o dom da misericórdia, né? Porque isso não é fácil, muitas vezes. Não é fácil. Né? Mas isso seria uma penitência, a meu ver, salvo engano, ideal para essa Quaresma da misericórdia. Essa Quaresma celebrada do ano da misericórdia. Pedir a graça da misericórdia. Sobretudo com as pessoas mais próximas de nós, eu imagino, não é, Alex? Mais próximas, ou aquelas que a gente tem dificuldade em amar, ou aquelas que a gente tem preconceitos a priori. Que a gente não consegue amar ainda, né? Exato. Então, essa seria uma excelente penitência. Pedir a graça da misericórdia. Olha, eu queria pedir uma coisa para você, Alex, por favor. Claro. Fala nessa câmera, que é a sua câmera aqui. Fala no olho da pessoa que está vendo agora. Olha, fala no coração dos nossos queridos agora. Eu convido a pensar essa possibilidade de que a Quaresma do ano da misericórdia possa ter como meta pedir a graça da misericórdia. Isso alegraria muito o coração do Papa e o coração de Deus, sobretudo. Pedir a graça da misericórdia, né? Está aí a entrevista do Papa, o nome de Deus é misericórdia, poderia ser um bom roteiro de penitência para a Quaresma.
eu fico feliz, porque, olha, o povo já me conhece aqui, sabe, Alex? Eu sou emotiva, eu choro, eu já fico emocionada, sabe por quê? Porque se a gente se emociona com as pessoas, imagine o que nós vamos sentir quando chegarmos face a face com o nosso Senhor, a quem nós devemos tudo, não é? Exato. A gente chegar face a face com o nosso Senhor. Exato. E o que a gente quer ouvir, meu querido, minha querida? Bem-vinde, benditos de meu Pai. Exato. É isso que a gente quer ouvir. Pois é. Não é? Exatamente, exatamente. Ai, vamos continuar com o programa, estou muito emocionada, mas é o ano da misericórdia. Exato, é o ano da misericórdia. Temos que viver essa misericórdia. É a espiritualidade da quaresma. Exatamente. Né? Então, a gente continua aí com Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Quando você rezar, entra no seu quarto, feche a porta e reze ao Pai. Esse Pai que tudo vê, né? Aquele Pai que a Margarida, mãe de João Bosco, dizia, né? Meu filho, Deus te vê, né? Por isso que ele ficou santo, né? Porque ele tinha isso em mente, né? Aqui, o seu Pai que vê tudo ocultamente, e o seu Pai que vê o escondido recompensará você. Fala um pouquinho desse trecho para a gente, porque para a gente viver a oração na quaresma. Ok. Fala para lá, fala para você. Depois você dá o recado. Ok. É sempre importante, né? A gente diz que na literatura antiga, o texto fora do contexto vira pretexto, né? Legal. Ao mesmo tempo que é uma experiência que Dom Bosco faz de santidade, também é uma visão de mundo que faz um filósofo francês, Sartre, se afastar de Deus porque tinha a ideia de que Deus estava controlando as coisas. Não um Deus de misericórdia, exato. né? E ele via isso no procedimento dos cristãos, isso que deixava ele incomodado. É tão triste aquela história, né? Pois é. Então, no sentido mais profundo, que é importante ser retomado, é de fazer a experiência de ser amado por Deus do jeito que eu sou. Eu preciso me aceitar. Eu gosto de uma imagem de um teórico de recepção estética chamado Jauss, que ele fala o seguinte, né? Ele usa a imagem de um cego andando na rua e o cego bate a cabeça no poste. É uma experiência frustrante, evidentemente, né? Claro. Gera raiva e tal. Mas a partir daquele momento, o cego entendeu que tem um poste na rua. No meio do caminho tem um poste. Foi uma lição. É uma aprendizagem do qual, se ele assume essa experiência, ele vai aprender a desviar do poste. Se eu tenho uma imagem muito ideal de mim mesmo e não quero reconhecer que tem um poste, eu vou bater a cabeça no poste sempre. 1000 vezes. 1000 vezes. Então eu preciso reconhecer a minha parte confusa, a minha parte de herança de condicionamentos, a minha parte que às vezes o outro enxerga melhor que eu, e saber que Deus me ama assim. Deus me ama com os meus defeitos, com os meus limites, com as minhas possibilidades, com os meus dons. Né? Mesmo com os galos. Mesmo com os galos que você bate no poste, né? E a reconhecer isso que permite desviar do poste. Entendi. Se eu tiver uma visão muito ideal de mim mesmo, vai ter uma dificuldade gigante de lidar com os próprios defeitos. E aí toda a teologia dos gregos, né, da tragédia grega, é exatamente que quando eu não quero enxergar quem eu sou, a realidade impõe quem eu sou. E aí então é uma tragédia. É uma trágico, tragédia, né? é cruel, exatamente, né? Cruel, triste. A pior maneira de se conhecer é a partir da a contradição que se manifesta no fatídico, né? Então a experiência de intimidade com Deus também é uma experiência de aprendizagem de si. De ver que eu sou assim e Deus me ama. Rahner dizia o seguinte, Karl Rahner, que quando eu olho para mim sem a experiência da graça, ela é assustadora, eu quero negar. Eu não sou isso que eu estou vendo. É muito feio, né? Sem a experiência da graça. Sem a experiência da graça. Agora, quando eu me conheço na experiência da graça, eu reconheço a grande misericórdia de Deus que me ama apesar do que eu sou. Do que eu sou. E que me convida a ser o melhor de mim mesmo. Então, é uma experiência de aprendizagem, né? Então, se entra no teu quarto, né, e na intimidade de Deus faz essa experiência, é essa experiência de ser amado, de reconhecer a Deus, de agradecer a Deus, né, e aprender a importância dessa gratidão. Mas isso como exercício, a gente vai aprendendo por efeito. Inácio faz essa relação com o exercício físico, né?
você vai fazendo exercício, exercício, e uma hora você consegue correr um pouco mais, andar melhor, ter mais disposição. Então, o exercício vai tendo o efeito da acolhida da graça. Por isso, o valor, o poder e a presença da oração na nossa vida, né, Alex? Exato. A importância dessa oração, né? Exato. Porque às vezes as pessoas... Eu tenho ouvido na minha vida pessoas dizendo assim, não, eu vou rezar quando eu tiver mais velho, agora não precisa, né? Não, Pois né? é. Eu não digo é bem que assim, a né? gente reza mais para Zeus do que para Deus. Porque Zeus é que decide quem ganha as Olimpíadas, quem ganha a guerra, quem vai vencer, quem vai perder, quem vai morrer. Então, é uma oração que você já diz o que você quer que faça. E oração bíblica, não. Eu escuto o que Deus quer de mim. Então, Entender a que o gente que Deus tinha quer de falado mim lá é aquilo atrás que... do escutar, né? Uhum. Que é tão pouco usado hoje, mesmo na vida da gente, né? A gente quase não escuta, Sim. não para escutar. Sim. E como seria essa oração de escuta? Se dá para falar um pouco aqui, Ótimo, Alex? claro. Isso tem um livro eu indicaria um livro do Karl Rahner, inclusive, que ele fala sobre essa escuta, né, do Espírito no dia a dia. Então ele fala assim, como escutar Deus num dia a dia tão corrido, né, que você tem hora para trabalho, levar os filhos, pegar os filhos da escola e traz trabalho para casa quando eu conto de resolver no trabalho e tal. Tudo dá Onde tempo, eu vou né? rezar, né? Ele fala aí mesmo, né? Ou seja, manter o desejo de encontrar Deus. Esse desejo vai alargando. E quando a gente fala de escuta, né, não é bem que vem um anjo, toca uma trombeta e fala, né? A escuta dos sinais concretos das coisas. Percepção A seria. percepção, Agostinho fala no De Magistro, que antes da palavra externa ou dos sinais externos, tem uma palavra silenciosa no coração, que fica aguardando, né? Esse coração inquieto, que aguarda aquilo que dá expressão a esse desejo. Quando aquilo que acontece, que eu vejo, que eu escuto, dá expressão para o que eu estou no coração, há uma escuta profunda. Então Deus fala do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. E Ele se comunica, né? Ele se autocomunica, Ele se dá a conhecer, exatamente. Então, nesse processo de desejo de se conhecer e se conhecer em relação ao outro, Deus vai se dando a conhecer. A pergunta pela vontade de Deus não é a pergunta de algo que vem de fora na minha história, é a pergunta do que tem de mais profundo dentro de mim. Qual é a minha vontade de sentido? E Deus, sabendo o que é melhor para mim mesmo, vai oferecendo caminhos. Escutar é acolher esses caminhos, é discernir esses caminhos. Mais importante saber que Deus me ama é a pergunta como Ele me ama. Como Ele me ama. Como Ele me ama. Mais importante saber que Ele salva, a pergunta é como Ele me salva. Nesse como tem um modo muito pessoal de Deus se dar a conhecer na minha vida e me convidar a dar passos. Então seria bom a gente, na nossa oração, começar a fazer essa pergunta. Exato. Como o Senhor me ama? Exato. Meu Deus. Exato. E aí nós vamos receber essa resposta, né? Como o Senhor me Como salva. o Senhor me salva? Exato. Como o Senhor me oferece esse ano da misericórdia e assim por diante. Pois é. E tudo é graça, né? Isso, e essa intimidade vai se firmando, né? Vai se firmando. solidificando. Vai ficando mais profunda, ela é menos moralista, ela é menos ritualista, ela é menos dogmatista, ela começa a contemplar a profundidade das coisas. E aí eu começo realmente ver Deus como Pai, Exato. Jesus como Salvador, como irmão. O outro como irmão, o outro como igual, que ele falhou naquele momento, mas talvez na circunstância dele fizesse pior, né? E uma coisa que Francisco tem falado muito desde o início do papado dele, né? De aprendemos o que é opção pelos pobres. Aprendemos, é uma aprendizagem constante, né? A gente nunca vai saber fazer totalmente. E aí ele vincula isso a também uma graça, porque ele fala que está no interior do coração. Então, se a opção pelos pobres é graça, eu preciso pedir. Pedir a graça de amar os que mais necessitam. Essa graça que talvez não tenha batido ou entrado no nosso coração ainda, né? Pode ser. Pode ser. Por uma série de circunstâncias, né? Na tentativa de acertar, talvez tenhamos errado algumas vezes, mas ainda é uma aprendizagem necessária.
Temos que aprender. Temos que aprender. Então, estamos aprendendo a espiritualidade da Quaresma. Falamos agora sobre a oração, sobre a esmola. E no próximo bloco, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o jejum. Esse jejum que assim, se avoluma na vida de tanta gente que às vezes é um problema para a pessoa. Não é um problema. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o seu Brasil Cristão, tá bom? Até já! Você confere este mês, na coluna Repórter NT, a parte 3 do milagre na vida de um funcionário de Herodes. Não deixe de ler.